Dando sequência na nossa aula, 3, vamos continuar então falando sobre empresário, atividade empresarial, e vamos falar justamente das situações que impedem esse empresário. Vamos lá então, projetando a nossa aula. Então nós estamos falando sobre capacidade, e incapacidade é uma situação que impede o exercício da atividade. Poderá continuar junto à atividade empresarial apenas para continuar empresa anteriormente por ele exercida. Então, empresário que aí se tornou incapaz, acabou passando por uma situação de debilidade, ou de demência, ou de acidente de trânsito, qualquer coisa assim, nós podemos até considerar essa pessoa aí apta aí para, vamos dizer assim, para continuar na atividade empresarial por essa circunstância. Continuando. O empresário casado. O empresário casado, não há qualquer problema nem necessidade que o empresário ele tenha autorização da esposa para movimentar os patrimônios, dispor, alienar eventualmente os bens. Por quê? Porque uma vez constituída a sociedade, o patrimônio passa a ser da sociedade. Então nós vamos ter aí uma dissociação entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio do sócio, do empresário. Então não há necessidade de ter aí a outorga conjugal. Opa. E aí eu explico, inclusive, vamos lá. E o passado, na maioria, talvez não tenha tido acesso a isso. Mas no passado, antes de 2002, nós tivemos uma era em que existia a outorga uxória, ou seja, em alguns casos teria autorização. Mas geralmente era relacionado à mulher. E com o Código Civil de 2002, proclamando a ideia de igualdade entre as partes, nós passamos então a reconhecer que os dois eventualmente necessitam de autorização para dispor e alienar do seu patrimônio. Mas lembre-se que no caso do empresário, uma vez que ele constituiu a sociedade, o patrimônio já não é dele mais, e sim da sociedade. A não ser que o patrimônio esteja alugado para o exercício de uma atividade empresarial. Por exemplo, o sócio dispõe de um imóvel, mas ele não quer passar o imóvel para a sociedade. Então ele faz o quê? Ele aluga para a sociedade. Então não há qualquer problema disso. Isso é um contrato, ou seja, passível de acontecer, um contrato de locação empresarial, inclusive. E aí, neste caso, nós vamos estar falando de aí uma autorização se for para dispor, porque aí o patrimônio não pertence à sociedade empresarial. Além disso, nós vamos ter aí a ausência de impedimentos legais, a necessidade de ausências. Ou seja, nós não podemos ter o incurso para exercer a atividade empresarial, nós não podemos estar em curso em algum impeditivo, em alguma situação em que, de certa maneira, nos inabilita, ou nos habilite, aliás, para a condição de empresário. Então vamos lá. O artigo 5º, inciso 13, da Constituição assegura o direito à liberdade de ofício e da profissão. No entanto, nesse mesmo artigo, ele mitiga, ou para os constitucionalistas, é uma norma constitucional de eficácia contida. Por quê? Porque neste mesmo inciso há uma plenitude dos seus efeitos, ou seja, há um reconhecimento de que a pessoa pode exercer qualquer profissão, desde que não seja, ou seja, tem lá uma ressalva, ressalvados os casos previstos em lei. Significa o que é isso? Significa que quando eu tenho uma norma que regulamenta a profissão, essa norma deverá ser cumprida. Então, se eu tenho uma norma regrando, então, eu quero fazer medicina, eu quero ser médico hoje. Eu posso ser médico, eu posso ser advogado do dia para a noite? Não. Nós temos profissões, nesses casos, essas duas profissões são profissões regulamentadas. São profissões que dependem aí de um enquadramento do profissional. Então, o profissional precisa fazer medicina, hoje em dia, então, precisa fazer residência, precisa, então, ter toda essa formação. No caso do advogado, ele precisa fazer em direito e depois prestar o exame de ordem, ou seja, esses são os requisitos para se tornar advogado. Ocorrem algumas profissões, exigem, então, habilitações diferenciadas. Isto é verdade. Advogado, o próprio médico, então, tem algumas especificações.
E uma outra situação é que, em alguns casos, não é só a profissão que exige alguma coisa diferenciada, mas a própria atividade empresarial. Então, a atividade empresarial acaba também exigindo. Também a atividade empresarial acaba exigindo. Então, nós temos, como, por exemplo, a atividade securitária. A atividade securitária, o indivíduo precisa ter cursos, né, de capacitação. Trabalhar como consultor de investimento, por exemplo, tem que ter curso na CVM, tem que ter algumas capacitações também. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter aí essa submissão a regramento próprio. E nós temos, né, um outro cenário, nós temos aí os impedimentos legais. Os impedimentos legais, nós vamos ter algumas regras, tá, nos impedimentos legais, e que vão impossibilitar que o indivíduo exerça a condição de empresário ou exerça a condição de controlador, gerente. Nós vamos ver, inclusive, cada instituto deste. Vamos ao primeiro. Agentes públicos. Os agentes públicos, eles são impedidos, segundo o artigo 117, inciso 10, da Lei 8.112 de 1990, que é a lei que, né, regulamenta o regime jurídico único. E ela fala assim, ó, ao servidor é proibido: 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. E olha só, quando nós temos essa situação, ele fala, eu posso na qualidade de acionista ou cotista, não posso ser empresário. Eu não posso dirigir a atividade, eu não posso exercer profissionalmente a atividade sendo agente público. Outro impedimento que nós temos para o exercício da atividade empresarial é a condição de militar. O militar, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma série de certa maneira, restrições. Nós sabemos que existe uma série de restrições, mas até mesmo os direitos trabalhistas, até mesmo, né, ele não pode exercer atividade, né, outras atividades particulares, enquanto ele, né, é militar. Então, é muito comum as pessoas fazerem contrato com o militar para exercer o papel de segurança por conta do know-how, por conta da experiência desse indivíduo, e é vedado obrigatoriamente ele fazer essas atividades por fora, essas atividades extras. Mas aqui nós estamos falando da condição de empresário. E também na condição de empresário, o nosso, militar também está excluído. Vamos lá. O artigo 29 da Lei 6.880 de 1980. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada. Então, olha só, também nós vamos depois ver aí direito societário nos próximos módulos, mas olha só, eu tenho um impedimento que obriga o militar da ativa. O militar que é aposentado, ele pode fazer qualquer outra coisa, ele pode exercer atividade de comércio, sem dúvida nenhuma. Mas o militar da ativa, ele é vedado comerciar, ele é vedado tomar parte da administração ou gerência. E isso, de certa maneira, traz alguns respaldos, algumas implicações. Isso possibilita que nós não tenhamos uma sobreposição da atividade militar dentro da atividade empresarial. Ou seja, fazendo com que o militar ele exerça uma atividade de coerção, de coação com os demais aí, empresários, os concorrentes. Então a gente fala tanto de concorrência leal, ou seja, evitando uma concorrência desleal. Então, por óbvio, o militar teria aí, vamos dizer assim, alguns diferenciais que, de certa maneira, o destacariam, de certa maneira, o colocariam de uma forma diferenciada frente aos seus concorrentes. Os falidos, o próximo exemplo, ou a próxima situação, são os falidos. Lembrando que para ser decretada a falência, aliás, para ser considerado falido, tem que ter decretação da falência. Ela é, digamos assim, precedida por todo
né, um processo que estabelece contraditório, ampla defesa. Então, a parte foi ouvida, ou seja, foi dada a oportunidade de ela se manifestar. E aí, a decretação da falência. Com a decretação da falência, nós temos a inabilitação para a atividade empresarial. Então, essa inabilitação ela acaba, de certa maneira, impedindo o indivíduo de exercer a atividade empresarial. Está lá no artigo 102 da Lei 11.101 de 2005. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue as suas obrigações, respeitado o disposto no primeiro parágrafo do artigo 181 desta lei. Aí vocês vão me perguntar assim, mas o falido ele vai ter uma punição ad eterno, ou seja, não vai acabar essa punição, ou seja, ele vai continuar, ou seja, vai ser... Lembrando, o artigo 102 ele deixa claro, é uma das consequências da condição aí de falido, uma das consequências da sentença, né, que decreta a falência. Então, a inabilitação do empresário. A ideia que nós temos aqui é que o empresário foi um mau empresário, foi um mau gestor, foi um mau administrador. E aí a inabilitação é uma forma também de punição desse indivíduo, é uma forma de afastá-lo da atividade para que ele se aprimore, para que ele, né, vamos dizer assim, se capacite, melhore enquanto empresário, melhore enquanto gestor, para poder eventualmente exercer as outras atividades. Aliás, estando falido, ele também não pode exercer o papel de administrador e também não pode ser controlador, né, de nenhuma outra atividade empresarial. Então não é só com a sua atividade, mas também para outras atividades que, porventura, o contrate numa condição aí de administrador da sociedade. Mas aí, né, falei para vocês, mas isso é de eterno? Não. A legislação nossa, ela acaba, de certa maneira, trazendo, né, um início, né, ou seja, um marco delimitativo aí, inicial, que é a decretação da falência, e o marco final. E o prazo final vai depender de como, né, aconteceu o processo, ou como que está desenvolvendo o processo de falência. O artigo 158, por exemplo, ele traz que extingue as obrigações o pagamento de todos os créditos, ou, no inciso 2, o pagamento de após realizado todo o ativo de mais de 25% dos créditos quirografários. Ou ainda, né, ou seja, não teve, né, o pagamento. E aí nós teremos decurso do prazo de 3 anos, né, contados da decretação, para poder eventualmente aí extinguir o processo de falência e, consequentemente, dando por sentença, aliás, consequentemente o falido se tornando novamente habilitado, ou seja, ele se reabilita na atividade empresarial. Então, com isso, nós temos aí, né, o falido sendo impedido. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, observação, nós falamos lá em sociedades empresariais e falamos na sociedade não personificada e mencionamos a sociedade em conta de participação. Na sociedade em conta de participação, eu vou ter uma figura do sócio oculto e o outro do sócio ostensivo. E aí eu chamo a atenção de vocês. É por razões como essa, de uma inabilitação para a atividade empresarial, que muitas vezes o empresário se coloca numa posição de sócio oculto. E aí acaba estabelecendo uma sociedade em conta de participação. Justamente por não poder participar da sociedade da qual ele esteve aí, está vinculado. Então, da qual ele eventualmente, né, colocou o dinheiro, está desenvolvendo uma atividade empresarial. Então, isso é muito comum acontecer. Então, eu diria para vocês que grande parte das ocorrências que nós temos de sociedades não personificadas em conta de participação acontece por impedimentos como esses, impedimentos aí do falido exercer atividade empresarial. O próximo que nós temos, né, que também é um impedimento, são os deputados e senadores. Está lá no artigo 54 da nossa Constituição. Os deputados e senadores não poderão, 1. Desde a expedição do diploma, né, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecerá às cláusulas uniformes. E 2, desde a posse, que aí eu queria chamar mais atenção mesmo, desde a posse, ser proprietários, controladores, diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nelas exercer função remunerada. Então, há impeditivo também
para os deputados e senadores. Outro impedimento é para os leiloeiros, né? O leiloeiro tem um decreto, chama, né, número 21.891, de 32, que é aplicado até hoje, e ele fala: é proibido aos leiloeiros, letra A, sob pena de destituição, 1. Exercer comércio direto ou indiretamente no seu ou alheio nome. 2. Constituir sociedade de qualquer espécie ou denominação. Então, isso também é um impeditivo para os leiloeiros. Então, leiloeiros também têm impedimentos para o exercício da atividade empresarial. Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa matéria, nossa aula. Nós vimos, né, nessa matéria, nesse conteúdo, o que é empresário. Lembra que empresário, segundo o artigo 966, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Vimos também que neste conceito nós temos tanto uma análise do indivíduo empresário, como, né, uma análise mais, vamos dizer assim, simplória sobre a atividade empresarial. Destacamos aí nessas aulas que a atividade empresarial é aquele exercício em si de produção, circulação, né, ou seja, de bens ou serviços. Enquanto que empresário é o indivíduo em si que exerce tal atividade. O empresário é, então, aquele indivíduo que reúne as características de ter profissionalismo, habitualidade, pessoalidade, ele tem aí, né, intenção de oferir lucratividade, ele tem uma atividade organizada, e aí a atividade organizada é a empresa em si. Empresa, lembra, é sinônimo de atividade empresarial. E aí a atividade, ela é organizada por quê? Porque ela tem capital inserido, porque ela tem mão de obra, recursos humanos empregados, porque ela tem obrigatoriamente insumos, matéria-prima, e porque ela tem tecnologia, ou seja, ela tem um domínio da técnica diferenciado. Então, tudo isso faz reunir, né, em torno do empresário características que possibilitam ele exercer a atividade empresarial. E nós vimos também quem não pode exercer a atividade empresarial: incapazes e os impedidos por lei. Com isso, nós finalizamos, então, a nossa terceira aula. Eu espero que vocês tenham, né, vamos dizer assim, rememorado, né, aqueles que, né, viram isso lá em Direitos, né, Empresarial na faculdade, rememorado, conseguiram aí tirar algumas dúvidas. E eu espero que vocês continuem os seus estudos, porque a aula não para neste momento, mas os estudos, né, acontecem, né, continuamente. Então, até o próximo encontro.